a presença de todos aqui. Agradeço a oportunidade de estar com vocês e estudarmos um pouco das Escrituras, estudarmos um pouco da palavra. Quando o Francisco e o José disse que nada pode tirar a sua atenção, é que de fato essa congregação aqui nós estudamos a palavra, né? Aqui nós abrimos as Escrituras e nós estudamos de fato. Nós não apenas lemos, nós não apenas escolhemos trechos, né, que mais adequam à nossa vida, mas nós estudamos toda a Escritura, e isso é muito importante. Por isso, você que nos assiste em casa, você internauta, você que vai assistir esse vídeo gravado, que você também possa estudar a palavra junto conosco, e vem aqui também participar conosco, aqui na congregação. Você será muito bem-vindo, não é verdade? E quero também dar as boas-vindas a essa família que está começando a frequentar aqui com o Francisco, aqui conosco. Que vocês sejam muito bem-vindos. Dentre muitas denominações, a gente pode dizer que aqui nós estudamos a palavra. Aqui vocês serão muito abençoados com os ensinos, também com não apenas a prática em si judaica, que existe um contexto bíblico para ela, isso é muito importante. E que nem todas as congregações têm lançado mão desses detalhes que fazem toda a diferença quando nós queremos aprender e quando nós queremos estudar a palavra. Isso, na minha opinião, faz muita diferença. Sejam muito bem-vindos, vocês estão em ótimas mãos. Bom, vamos começar então o nosso estudo de hoje. Nós estamos na Parashá, então, Bemidabar, que é no deserto, na realidade significa no ermo, um lugar ermo, e aí a gente acaba traduzindo por deserto, que é um lugar sem habitação, né? Um lugar ermo. Então, nós traduzimos como números, porque na realidade Deus fez um censo das pessoas, dos jovens acima de 20 anos para compor o exército. Então você vê que o Francisco leu aqueles trechos de cada família, de cada tribo tinha uma quantidade certa de jovens, né, que faziam parte daqueles exércitos. Então, se você ler até o capítulo 4, você vai ver que vai ter mais ou menos em torno de... Aqui, obrigado. Você vai ver que vai ter em torno de 650 mil pessoas. Isso, jovens de 20 anos para cima. Não foi contado a tribo dos levitas e não foram contadas as mulheres, né? Poderiam ter contado as mulheres também, porque são muito guerreiras, não é verdade? Poderiam compor o exército, mas não, somente os homens. Então você começa a imaginar a quantidade de pessoas que Moshe teve que administrar num deserto, em condições difíceis, né? Mas aí você vê não só Moshe, mas você vê como que Deus cuidou de todas essas pessoas ao longo do deserto. E não foi um dia, né, Francisco? Não foi uma semana, não foram 7 semanas, foram 40 anos. Então você imagina, até que toda uma geração se passasse, né, e chegasse uma nova geração, foram 40 anos. Então, a gente entende, a gente aprende o cuidado que o Eterno tem com o seu povo, com o seu escolhido. Mas, no entanto, a gente vai estudar um trecho um pouco diferente. Eu já tinha combinado com o Francisco. Nós vamos ver um tema muito interessante, que se chama, na realidade, se chama Hamashia e a Porta Dourada. Bom, quando nós estudamos a Bíblia, né, a palavra, a Torá, nós vemos que é necessário que você entenda alguns contextos. E o primeiro contexto que você precisa entender é o contexto judaico. Não há sombra de dúvidas disso. Quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, se você não souber, não ter em mente um contexto judaico, perde toda a riqueza, os ensinos. E quando nós vamos para o Antigo Testamento, aí é que é mais necessário ainda nós termos em mente esse contexto judaico. Mas hoje a gente também vai ter que abrir mão de um contexto geográfico. Eu preciso levar vocês lá para Israel, lá para Jerusalém, porque nós vamos falar hoje a respeito do templo. Esse templo aqui é uma maquete, na realidade ele não
não fica assim, a posição dele correta é a seguinte: onde que nasce o sol? Para onde que nasce o sol? Lá, o litoral, não é verdade? Então o templo ele ficava voltado para o nascer do sol, para o oriente. Por quê? Porque as profecias bíblicas e a cultura judaica e também a cultura muçulmana, árabe também, eles entendem que do oriente, do nascer do sol, é que virá a salvação. É de lá do oriente que virá o juízo. O Mashiach retornará pelo oriente e fará juízo com o seu povo. Então eles acreditam que é exatamente do oriente. Ora, o que nós temos aqui no oriente? O Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras fica bem aqui. Nós temos o Vale do Quedron, ou Vale do Cedron, aqui embaixo. E subindo um morro, uma elevação, nós temos o Templo de Jerusalém. Na verdade, esse templo não existe mais. O que existe são os muros que cercavam o templo. Então, por exemplo, essa construção ela foi completamente destruída no ano 70, na era cristã, pelos romanos. Não ficou pedra sobre pedra, e Yeshua profetizou isso, né? Junto com os discípulos, que eles ficaram vislumbrados com o templo. E ele disse: olha, não fique vislumbrado com isso não, porque não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Bom, em cima dessa caixinha aqui, em cima dessa construção aqui, que é o Santíssimo, o Santo dos Santos, foi construído o que nós conhecemos como o Domo da Rocha, pelos muçulmanos. Então toda essa construção aqui, inicialmente ela foi construída por Salomão, filho de Davi. Em seguida Nabucodonosor destruiu Jerusalém, destruiu a cidade. Depois, com o retorno do povo de Israel, Esdras e Neemias, eles reconstruíram os muros, reconstruíram o templo, ficou conhecido como o templo de Zorobabel. Depois ele foi novamente destruído, reerguido, destruído, reformado por Herodes o Grande, Herodes I, aquele que queria matar o menino Jesus, que ele conduziu aquele infanticídio na época. E dentre o esplendor do templo, né, é esse modelo que nós conhecemos aqui. Esse modelo é o modelo do templo de Herodes o Grande. Obrigado, Francisco. Com essa introdução em mente, a gente começa a nos perguntarmos, de fato, qual que é a relação entre Yeshua e o templo. Ora, a gente sabe, e isso às vezes choca algumas pessoas, que Jesus era judeu. Jesus, o Messias, ele nasceu judeu, viveu como um judeu, guardou as tradições, a lei judaica, morreu como um judeu e ressuscitou como um judeu. Então, quando nós falamos em termos de templo de adoração, ali está a materialização da adoração do povo judeu. Todos os judeus, não judeus e diversas outras pessoas de outros povos, de localidades distantes, nas épocas de festas de peregrinação, como Páscoa, como Pentecostes, igual o Francisco explicou, as pessoas iam em direção a Jerusalém. E eu gostei que o Francisco usou a palavra correta. As pessoas sobem a Jerusalém, nunca se desce para Jerusalém. Por mais que você esteja num alto de uma montanha, como é o Monte das Oliveiras, que é mais alto geograficamente do que o templo, você mesmo assim, você subia para Jerusalém. Jerusalém é a cidade querida, nunca se desce para uma cidade querida, sempre sobe. E aqui tem algumas imagens interessantes, que dá para a gente perceber isso. Olha só, aqui nós temos o Monte das Oliveiras, nesse trecho aqui, nessa foto. Aqui embaixo é um cemitério judaico. Aqui do lado, à direita, existe um cemitério cristão católico. E bem aqui nesse muro, estão vendo essa muralha toda aqui? Essa muralha tem pedras ali da época de Salomão, tem pedras ali da época de Herodes e tem pedras ali da época da invasão dos muçulmanos. Tem pedras ali, inclusive, de Suleimã, tem pedras lavradas, né, por Herodes. A gente consegue ver isso, a arqueologia mostra muito bem isso para a gente, né? Na realidade, isso aqui foi totalmente escavado, isso aqui estava todo encoberto por solo,
né? Na arqueologia, as civilizações que vão chegando, elas vão construindo camada sobre camada. Então, de modo que hoje, por exemplo, nós estamos aqui num solo, possivelmente a civilização anterior ou os povos mais anteriores viveram num solo mais baixo. Então, isso aqui a gente consegue encontrar algumas rochas desse tipo. Eu vou mostrar ali depois para vocês. Mas o fato é, nós temos aqui um cemitério judaico, um cemitério cristão católico aqui atrás, e um cemitério bem aqui, de frente para o muro, um cemitério muçulmano. As 3 maiores religiões monoteístas do planeta, as únicas. E eles acreditam que é dali que virá a salvação. Por isso que tem cemitérios ali. Algumas pessoas acreditam que, estando sepultadas ali, elas serão as primeiras a serem ressuscitadas no dia do juízo. E isso serve para os muçulmanos, serve para os judeus, e também para os católicos cristãos, que também estão sepultados lá. Mas a palavra diz que nós seremos ressuscitados, transformados, num abrir e piscar de olhos. Então, não necessariamente você precisa estar lá para ser o primeiro a ressuscitar. Eu não importo muito com ser o primeiro ou ser o último, desde que eu ressuscite para a vida, para mim já está ótimo. Como diz o apóstolo Paulo, para mim, né, é lucro, né? Que bom. Bom, seguindo aqui, nós temos um detalhe muito importante, ó. Esse Domo da Rocha é uma construção muçulmana, e ela está exatamente em cima dessa caixinha aqui. Eu falo caixinha no sentido mais prático, mais didático. Então ele está exatamente em cima desse lugar santíssimo onde ficava a Arca da Aliança, os mandamentos e a lei de Moisés. Então eles construíram bem em cima. Esse local aqui nós chamamos de Monte Moriá, que é exatamente o local onde quem ofereceu quem como sacrifício? Exatamente, Abraão ofereceu seu filho Isaque como sacrifício, e foi justamente nesse monte aqui, ó, Monte Moriá. Mas também os muçulmanos acreditam que foi dali que Maomé ascendeu aos céus. É uma história muito estranha, um outro dia com mais tempo a gente pode até explicar, né, Francisco? Mas não vem ao caso hoje. Bom, continuando, o que nós temos aqui, ó? O Muro das Lamentações. Eu não gosto muito desse nome, Lamentações, mas de certa forma se aplica, porque os judeus lamentam a não existência mais do templo de Jerusalém, e eles não podem mais adorar a Deus com sacrifícios. A gente vai ver alguns textos de um livro que eu trouxe para vocês, que a vida religiosa, a vida social, a vida administrativa, a vida jurídica do povo de Israel se resumia no templo. Todo o serviço de adoração estava envolvido com o templo. E todo judeu tinha inclusive uma oração especial, né, que a minha mão se seque se eu esquecer de você, ó Jerusalém. Então a vida do judeu era o templo de adoração. E Jesus, Yeshua, como um bom judeu, de tempos em tempos, vinha não só adorar, como que? Ensinar, não é verdade? Repreender e exortar. Vocês lembram aquele episódio que ele chegou, não aqui dentro do templo, tá? Não aqui dentro, mas fora do templo, nos arredores aqui do templo. Ele repreendeu aqueles vendilhões, lembra disso? Com um chicote, expulsou todo mundo que estava ali. Ali tem uma história muito interessante, e a arqueologia confirma esse fato muito importantemente. Numa outra oportunidade a gente fala sobre ele também, mas o fato é que não existiam vendilhões aqui dentro do templo, era fora. Eu só vou adiantar um pouquinho. Tem um detalhe muito interessante. Para as pessoas adorarem no templo, é necessário alguns pré-requisitos. O primeiro deles é purificação. Primeiro, uma pessoa não poderia chegar ao templo sem estar purificada. Ela deveria tirar todas as suas roupas, entrar nos tanques, que é os mikvot, em plural. Você tinha que descer, não era uma piscina rasinha, era funda, você tinha que descer. Era uma escadaria que descia, e esse banho, esses tanques eram divididos, né? Você tinha que entrar impuro e sair do tanque também pelas águas purificado. Então você deveria se purificar. Você vestiu umas roupas brancas, daí você subiria até a esplanada do templo. Mas para você oferecer algum animal, você deveria primeiro trocar a sua moeda. Existia um câmbio aqui no templo.
Você tinha que pegar a sua moeda, que na época era uma moeda romana com o rosto de César. Não poderia ser oferecido esse tipo de moeda para comprar materiais que seriam oferecidos no templo, porque era um lugar sagrado. Então você trocava, era um câmbio, né? Você tinha que trocar pelo shekel. E aí com a moeda shekel, você poderia ir lá no vendedor de animais e comprar um animal. Mas não era você que levava o animal, era um sacerdote, um diácono, alguém que trabalhava com essa atividade, levava para você por um caminho e você subia por outro caminho e chegava até o pátio aqui. Esse pátio aqui é o pátio das mulheres, as mulheres podiam ficar aqui, né? Essa entrada mais interna aqui, os homens poderiam entrar, porque aqui está, né, a pia de lavagem, né, com a água para os sacerdotes lavarem as mãos, o altar de sacrifício, e fora, nesses arredores aqui, ficavam quem? Os goim, os que não eram judeus. Eles podiam participar, mas não podiam entrar aqui, né? Somente judeus. Um outro detalhe também muito interessante, quando a gente fala do Muro das Lamentações, o Hakotel, é que na realidade esse muro ele se encontra mais ou menos aqui, ó, nessa posição aqui. O templo ficava nessa posição, o sol nasce lá no oriente, se põe aqui no ocidente e o muro fica exatamente aqui. Para quem já foi em Jerusalém, você vê que não fica ninguém lá de tarde. 3 horas da tarde é um sol que ninguém aguenta, é 50 graus. As pessoas vão lá para fazer as suas orações na parte da manhã, que fica uma sombra ali, porque o muro, né, exatamente aqui, ele faz uma sombra, porque o sol está lá, o muro está aqui, você tem uma faixa grande de sombra, mas chegou de tarde, não tem como você ficar lá. Eu fiquei de tarde, quis experimentar aquele sol um pouco escaldante, mas é muito bonito, e aquelas pedras refletem aquele sol, e aí você vai entender o porquê do nome da mensagem de hoje ser a Porta Dourada. Porque o sol, quando nascia no oriente, ele incidia naquelas rochas, aquela rocha brilhava, dava aquela coloração bem parecida com ouro. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando sobre o templo, olha que interessante esse texto. Eu tirei do livro do Adolfo Reutemann, ele é curador do Museu de Israel. Um livro muito bacana que fala sobre do tabernáculo do templo. Então ele faz uma revisão histórica, uma revisão sobre a questão do templo envolvido com os judeus. Olha que interessante. O templo de Jerusalém era todo o centro cultural judeu, de maneira exclusiva, onde se sacrificava ao Deus de Israel. Somente esse santuário se podia obter a expiação e a propiciação graças ao culto sacrificial. Acho que eu vou colocar aqui, né? Vai ficar ótimo. Muito obrigado, ficou lindo, muito show de bola. Isso, agora sim, ó. Bom, vamos virar ele para lá. Nascer do sol. Aí, ótimo. Muito bom. Então, o que a gente pode concluir aqui, ó? Que existiam cultos sacrificais pelos sacerdotes, tudo de acordo com as ordenanças estabelecidas no Pentateuco de Moisés. Então, existia o sacrifício ali. E Jesus sabia disso. Só que a pergunta que fica é: ele ofereceu algum sacrifício lá? Yeshua? O que vocês acham? Nas Escrituras não tem nenhum texto que diz que Jesus chegou e levou algum animal para ser oferecido. Por que não? Porque ele bem sabia desde pequeno que ele estava ali, lembra, entre aspas, tratando das coisas do seu pai, e ele era a própria oferta. Ele sabia disso. Ele sabia disso. Então ele nunca levou nenhum animal, né, para ser sacrificado. E olha que interessante outro trecho desse livro, ó. Visitantes de todo o mundo habitado, judeus, não judeus, por igual, vinham a Jerusalém para ver semelhante edifício e participar do culto. Um testemunho vivo de toda a experiência encontramos nos escritos do afamado filósofo judeu Filo de Alexandria. Esse historiador escreveu muito sobre o templo, sobre como que o templo representava a glória de Israel, representava a casa de Deus, a presença de Deus no meio do povo de Israel. E tem um outro trecho também, muito interessante. Eu vou pular o outro trecho, eu vou direto para esse aqui. O templo funcionava como centro de liturgia e estudo. A oração não tinha como propósito substituir os sacrifícios,
mas sim antes reforçar a experiência religiosa. Nas horas da oração, se correlacionaram com o momento da execução dos sacrifícios. Segundo a tradição rabínica, também funcionava o templo uma casa de estudos nos sábados e nas festas. É o que a gente faz aqui. Nós fazemos aqui o que era feito no passado. Por isso que é importante, você que nos assiste, compreendemos a importância da restauração. O que era feito no passado era importante, foi instituído por Deus, e a gente assim restaura essas verdades, esses hábitos e essas tradições também, para que o estudo completo da Bíblia tenha sentido para a gente. Não é verdade? Mas bom, saindo um pouco de fontes extra-bíblicas, eu convido a vocês a abrirem as suas Bíblias. Vamos estudar agora. Se você veio para estudar, vamos ler muita coisa hoje. Amém. Mas eu prometo, nós não passaremos das 14 horas. Mas aí o povo me pega lá, né, Francisco? Não é? Imagina. Não, mas a gente vai ler bastante trechos aqui para a gente entender como que funcionou a questão de uma profecia muito rica e muito importante relacionada com o Messias. Olha que interessante, vamos para Zacarias. Vamos para Zacarias no capítulo 9, verso 9. Zacarias capítulo 9, verso 9. Zacarias. Olha essa profecia que interessante. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho ou um jumentinho, filho de uma jumenta. Esse trecho parece que está fora da profecia, parece que ele está um texto. Na realidade, o Zacarias, o profeta, ele vem falando do peso, né? Ou seja, daquilo que Deus vai executar como um juízo. De repente, encaixa-se esse termo, esse verso aí. Ele está dizendo a maneira pela qual o Messias viria para o povo de Israel. Como que ele viria? Primeiro, pobre, né? Primeiro, pobre. Segundo, montado num jumentinho, filho de jumenta. Ora, mas por que isso? O costume, na época das civilizações antigas, quando um rei ia tomar uma cidade, evidentemente ele ia com um exército, ele ia montando a cavalo, cavalos rápidos inclusive, fortes, mas quando ele conquistava a terra, e o rei chegava na terra conquistada, em sinal de humildade e em respeito aos conquistados, ele chegava montado no lombo de um jumentinho. Ele não ia com cavalo de raça, ele ia com um jumentinho, porque ele entendia que o povo foi conquistado, então ele tinha que ser humilde perto do povo conquistado também. E olha que interessante, quando Zacarias escreve que o Messias viria num jumento, quem é daquela época sabe que o Messias é rei, que o Messias é rei, e ele está vindo para quem? Para o seu povo. E isso também era uma atitude de reverência quando um rei ia numa determinada localidade que estava sob a supervisão dele. E quando ele chegava lá, as pessoas que reconheciam o rei como soberano, estendiam capas, tecidos, para que o rei passasse com o jumentinho por cima dessas capas. Isso era sinal de submissão e sinal também de lealdade. Então, num trecho de Lucas, a gente vai ver o cumprimento dessa profecia em Zacarias. Ou seja, quem fez, ou quem escreveu, ou quem programou e projetou todas essas profecias? O próprio Eterno, o próprio Yeshua. Então olha que interessante, vamos para Lucas, no capítulo 19, vamos entender essa profecia. Vamos ler os escritos do doutor Lucas, médico. Lucas no capítulo 19, verso 28, a partir do verso 28, olha que interessante. E dito isso, quem? Jesus, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Olha que interessante, subindo para Jerusalém, e aconteceu que,
chegando perto de Betfagé e de Betânia, há um monte chamado Oliveiras, mandou 2 de seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, acharei preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que soltais o jumentinho? Assim lhes direis: porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera, e quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima, e indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegavam perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijavam-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, gritando mesmo, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Baruch rabá Beshem Adonai. Não é isso que está escrito aí? Não, né? Está escrito: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Olha que interessante. Isso aqui, na realidade, apesar de estar no Novo Testamento escrito em grego, se eram os discípulos e eram muitas pessoas, judeus que estavam ali com Jesus, eles gritaram isso: Baruch rabá Beshem Adonai, Baruch rabá Melech Israel, Rei de Israel. Nesse dia, eles aclamaram Jesus e Yeshua como Rei de Israel. Aqui eles estavam num domingo, no primeiro dia da semana, e pelo fato deles terem tirado galhos das palmeiras, né, isso ficou na tradição como domingo de Ramos. Só que o fato é o seguinte: quando Jesus estava perto de entrar em Jerusalém, as pessoas que participavam da adoração e aclamaram ele como rei, em sinal, lembra, de lealdade e de submissão, estendiam o quê? Talit. Estendiam talit, as vestes, e pessoas pobres, que não tinham o que oferecer ao Salvador, subiam nas palmeiras e tiravam galhos de árvores e colocavam no chão. Às vezes você vê algumas festividades cristãs em que as pessoas sacudiam, né, ficam sacudindo os ramos. Na realidade, não é assim que funciona. Eles colocavam no chão para o Messias passar. Bom, infelizmente, uma semana depois, essas mesmas pessoas que aclamaram ele como rei, né, gritariam: solte Barrabás, né? E se você ver a etimologia da palavra Barrabás, né, Bar-Aba, o que significa Bar-Aba? Bar, filho, Aba, pai, filho do pai. Olha aqui, que coisa, não existe coincidência. Eu não acredito em coincidência, não acredito. Tudo foi planejado, tudo foi pré-determinado no coração do Eterno, tudo se cumpriu conforme a sua vontade, não há coincidências. Às vezes eu converso com um ou com outro amigo e eu falo que eu sou cético demais para acreditar em coincidências. Por isso que eu sou crente, no sentido verdadeiro da palavra, não no sentido pejorativo. Eu sou crente porque eu não acredito em coincidências. Isso não pode ser uma coincidência, não pode. Ele montou tudo isso, e olha que interessante, às vezes a gente lê aqui e passa desapercebido. Eles estavam lá em cima no Monte das Oliveiras. Como que uma pessoa fala para você: você vai descer lá embaixo, vai estar um jumentinho assim, assado, amarrado, uma pessoa vai te parar e vai te perguntar: opa, por que você está soltando o animal? E você vai responder: olha, ele pensa em tudo, ele sabe o que está lá na frente. Uma pessoa dessa não pode ser um ser humano normal. É o Eterno, é Yeshua, o Salvador, o Messias, o Mashiach. E às vezes a gente lê e passa desapercebido, ou seja, ele sabia o que ia acontecer com ele. E os discípulos talvez não tenham nem prestado atenção: vamos lá pegar logo esse jumento, trazer logo para Jesus, porque muitos ali, muitos mesmo, achavam que Jesus nada mais, nada menos faria um grande golpe político-militar. Muitos achavam que ali era o momento em que Jesus tomaria o poder e expulsariam de vez os romanos. E quando Jesus fala que o reino dele não é deste mundo, ninguém entende. Eles achavam: agora é a hora, vamos lá, porque Jesus agora montou no jumentinho, vamos dar o golpe político agora, vamos tirar o imperador.
Tanto é que uma mãe, né, chega para falar com Jesus, Yeshua, está aqui os meus 2 filhos, né, no seu reino, coloque um à direita, coloque um à sua esquerda, porque as pessoas achavam que realmente seria um golpe político, um golpe militar, em que os judeus assumiriam ali o comando. Poucos entenderam a verdadeira essência desse quadro aqui, desse cenário. E até os discípulos, até a crucifixão, depois da crucifixão, que Pedro caiu na real, que ele viu, tempos depois é que as coisas foram, como diz os jovens, né, foi caindo a ficha. Pois essa situação aqui em Lucas foi o cumprimento de uma profecia bíblica. E a pergunta que fica é: quantas festas de Pentecostes, quantas festas de Páscoa aconteceu antes de Jesus? Muitas. E foi justamente nessa que ele se revelou para o povo. Ou seja, no momento certo, na hora certa. Olha que interessante essa pintura que a gente vê de Giotto. Aqui a gente vê Jesus montado num jumentinho, algumas pessoas colocando as capas, as vestes no chão para ele passar. As pessoas mais pobres não tinham condições de participar dessa adoração, tiravam alguns galhos de árvores e colocavam no chão também. Aqui a gente vê uma figura mais contemporânea, né? Essa imagem aqui é do século XIV, mas essa aqui é mais contemporânea. A gente vê Jesus de branco, com talite, as pessoas nos moldes mais judaicos, nos moldes mais orientais, né? Até porque essa pintura aqui é da Idade Média, então tem um caráter muito europeu, né? Não tem um caráter tão oriental, mas aqui a gente tem um quadro oriental do que realmente foi aquela festividade, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Só que aí depois aconteceu algo terrível, o templo foi, né, no ano 70 foi destruído, nós vamos comentar um pouquinho depois sobre ele. Aqui a gente tem também, ó, o Monte das Oliveiras. Certamente daqui foi a visão que Jesus teve de Jerusalém. Estava no alto do Monte das Oliveiras, descendo o Monte das Oliveiras e depois subindo, né, para Jerusalém. Essa foto eu tirei lá com esse árabe. É interessante que ele deve ficar lá até hoje, com esse jumentinho aqui, interessante. E umas pessoas que estavam comigo lá perguntaram: nossa, mas o que um cara desse está fazendo aqui com o jumento? Eu falei: poxa gente, vocês não sabem que Jesus esteve aqui no lombo de um jumentinho, desceu o Monte das Oliveiras. Aí o pessoal: ah, é verdade, né? Interessante. E ele fica lá representando esse cenário. Ah, mas ele é árabe, ele é muçulmano, mas ele é crente em Yeshua. Ele é aceitador do sacrifício. Até porque os muçulmanos acreditam em Jesus. Eles acreditam. Não da maneira como nós acreditamos, como um grande profeta, como, né, o Filho do Eterno. Eles acreditam de uma maneira diferente, mas eles acreditam em Yeshua. Então ele estava aqui justamente fazendo, né, uma lembrança desse episódio da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Isso aqui era exatamente o que aconteceu com o templo na época do ano 70, invasão romana. Vespasiano sitiou Jerusalém por um tempo, depois veio Tito e no ano 70 dizimou e não ficou nada sobre nada. Quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que seria derrubada, ele estava de fato dizendo isso aqui, ó. Essa é uma foto que a gente tem dos arredores do templo. Essas pedras são originais da época de Herodes. São originais. Isso aqui tudo foi escavado pelos arqueólogos. Não existia isso aqui. Lembra que eu expliquei para vocês que as camadas vão se sobrepondo? Isso aqui foi descoberto, né? Então olha o tamanho dessas pedras que caíram lá de cima, até afundaram o chão aqui e estão ali até hoje. Provavelmente é uma ideia que a gente tem, que exatamente aqui, ó, nesses buracos aqui, ó, é que eram o lugar onde ficavam os vendilhões, que vendiam, né, que trocavam a moeda, faziam um câmbio e também vendiam os animais. Então você trocava a sua moeda, né, comprava o seu animal aqui, dava a volta aqui pelo templo, aqui fora, tomava o seu banho,
se purificava e depois você subia para o templo. Era exatamente ali. Agora, tem um detalhe muito importante, que Jerusalém ela foi conquistada, destruída, reconstruída várias vezes. Agora, tem uma pessoa que merece um destaque muito importante, que foi um muçulmano chamado Suleimã. Olha a foto desse camarada. Suleimão Magnífico. Em 1517, houve a invasão do Império Otomano em Jerusalém. E foi estabelecido em Jerusalém, né, um governo puramente otomano. Eles expulsaram os judeus dali, né? E aí o Suleimã fez? Em 1542, ele reconstruiu a Porta Dourada. Mas que Porta Dourada é essa? Bom, Jerusalém, o Templo de Jerusalém, ele era todo fechado por muro, né? Um muro meio que trapezoidal, era um trapézio. E Salomão construiu esse muro, Herodes ampliou o templo, aumentou o muro. Na época da invasão dos otomanos, Suleimã também suspendeu um pouco mais o muro. Então as muralhas foram reconstruídas várias vezes. Mas o fato é que, dentre as 27 portas de entrada para Jerusalém, que o Antigo Testamento menciona, a Porta Dourada era a porta que ficava exatamente de frente para o templo, né? Essa porta aqui, ó, quando você sobe no Monte das Oliveiras, você vê o Domo da Rocha e você vê essa Porta Dourada, bem aqui na frente, ó. E ela daria de frente para a caixinha. Mas essa porta está fechada. Olha que interessante. Suleimã, ele reconstruiu esses muros, mas ele manteve essa porta aqui, ó, totalmente fechada. Pois é. Por quê? Pois é, por causa de Jesus. Mas o interessante, o importante é, como? O que isso tem a ver? Como que isso se relaciona com Jesus? Olha que bacana. Quando ele fechou essa porta aqui, ele estava pensando em basicamente 3 coisas. Ele quis inicialmente deixar a porta aberta, porque dava de frente para o templo. Ele queria que a porta ficasse aberta. Mas os seus conselheiros, sabendo de uma profecia judaica, de que o Messias passaria por essa porta, ele correu e fez o seguinte: não, então, peraí, a gente precisa fechar essa porta aqui. Por quê? Porque existe uma profecia messiânica judaica de que o Messias passaria por essa porta. E ora, lembra que é um consenso entre muçulmanos e judeus que ali no lado oriental seria, né, o juízo, seria a salvação viria dali. Então ele tinha isso em mente também. Então o Messias viria por ali e passaria por essa porta. E uma maneira que ele tentou impedir a passagem do Messias era fechando essa porta. Mas o detalhe mais interessante e mais importante é que ele construiu um cemitério aqui na frente. Lógico, porque o Messias judeu, ele era um sacerdote. E ele sabia que, de acordo com as leis judaicas do Antigo Testamento, um sacerdote não poderia tocar em nada morto, não poderia passar em cemitérios, não poderia ter contato com algo impuro, senão ele seria, né, se tornaria uma pessoa impura. Então ele construiu um cemitério muçulmano bem na frente. Aí o detalhe é o seguinte, que, por exemplo, construindo esse cemitério, ele estava, não, agora eu estou seguro porque não vai ter como ele passar aqui agora. Não tem. Mas olha que interessante, Suleimã, vamos ler essa profecia? Olha essa profecia que interessante, está em Ezequiel, depois eu vou mostrar um achado arqueológico. Ezequiel no capítulo 43. Olha que interessante. Essa aqui era a profecia que Suleimã estava preocupado. Ezequiel capítulo 43. Olha que interessante, do verso 1 ao verso 7. Então, me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. Olha que importante, a salvação e o juízo vêm do Oriente. Lembra que Yeshua também disse, né, que lá em Apocalipse, que a salvação ou a vinda do Messias seria como um raio que sai de onde para onde?
do Oriente para o Ocidente. Exatamente. Ele não falou esse sentido à toa, só, né? Mas ele sabia disso. Vinha do caminho do Oriente. A sua voz era como voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. Olha que interessante. E levantou o meu espírito e me levou ao átrio interior. Aqui dentro, ó. Átrio interior é aqui dentro do templo. O que Ezequiel estava vendo era o templo. Mas Ezequiel não estava em Jerusalém, estava em Babilônia. Ele teve essa visão lá na Babilônia, quando eles foram cativos junto com Daniel, né, aquele grupo que Nabucodonosor invadiu Jerusalém no ano 70. Desculpa, no ano de 538 a.C. Então ele estava profetizando lá da Babilônia. Ele teve essa visão do templo em Jerusalém, lá da Babilônia. E ele está descrevendo isso. Exatamente, ele está descrevendo isso que ele está vendo. E olha que interessante. E a glória do Senhor entrou pelo templo, pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente, e levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. E um homem se pôs junto de mim e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem ele, nem seus reis com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Olha que interessante. A glória do Senhor encheu o templo, e ele está dizendo que o Messias passou por aqui. E quando a gente lê Ezequiel no capítulo 44, é só você virar a página, olha os versos 1 e 2. Depois, muito importante, Francisco, isso é importante a gente destacar, que trata-se de uma visão puramente judaica. Puramente judaica. Tudo que você ler na Bíblia que envolva o templo, certo? Tem uma correlação com o judaísmo, com os judeus. Porque Deus escolheu o povo judeu e ordenou o povo judeu que construísse uma habitação para ele, no meio do povo. Então, uma visão puramente judaica. Ezequiel é judeu? Sim, foi judeu. É uma visão judaica. E olha que interessante em Ezequiel 44. Então, me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior. Primeiro, Ezequiel estava lá dentro, ele viu a glória do Eterno lá dentro. Depois ele fez ele voltar para a porta exterior. Era exatamente essa porta de entrada para o templo, a porta dourada. Essa porta ali, que foi fechada por Suleimã. E olha só, que olha para o Oriente, a qual estava fechada. Olha que interessante. Primeiro ele vê a glória de Deus, ele vê o Mashiach passando por essa porta, a glória dele estava lá dentro, no átrio interior. Depois ele fez ele voltar para a porta externa do Oriente e a porta estava fechada. E aí ele ficou preocupado, porque, pensem, porta fechada, sem salvação. Porta aberta, salvação. E olha só, e disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada. Acabou. O Messias passou por essa porta, e o que aconteceu com a porta? Lacrou, foi fechada. Só que olha que bacana, o que Suleimã não imaginava é que não adiantava nada ele fechar aquela porta, porque o Messias já havia passado ali. O Messias já havia entrado em Jerusalém, no lombo de um jumentinho, cumprindo a profecia descrita lá em Zacarias. E olha que interessante, quando a gente vê um achado desse arqueológico, a gente vê uma porta dessa fechada, né? Você imagina, poxa, mas que estranho, né? Uma porta que foi reformada por Suleimã e ele fechou essa porta para impedir a vinda do Messias. Pois é, na época dos romanos, essa porta já havia sido fechada.
Como que a gente sabe disso? Um achado arqueológico com esse senhor aqui, o professor James Fleming, em 1969, ele escavando, tirando fotos e fazendo alguns estudos ali, não escavando, mas tirando fotos ali da Porta Dourada, ele caiu dentro de uma cova, porque aqui tem um cemitério, né? Ele caiu ali em algum lugar, e quando ele caiu dentro de uma cova. E dentro da cova, ele viu vários ossos, né? Só que ele viu algo muito interessante, ele só conseguiu tirar 2 fotos. Mas é suficiente. Olha que interessante, ele tirou a foto e mostra, né, nessa foto exatamente um arco aqui, ó. E uma foto mais ampliada desse arco, ó, essa divisão aqui. Pela foto, você vê que esse arco era exatamente um arco correspondente a esse arco aqui de cima. Ele acompanhava a geometria do arco de cima. Ou seja, esse arco que foi restaurado por Suleimã, na realidade, embaixo daquele arco, era exatamente a porta original do templo de Herodes, que foi fechada, mas que o Mashiach passou por ela. O Messias passou por a porta, só que de baixo. E não a porta de cima que Suleimã quis fechar. Se a gente pudesse fazer um desenho, seria algo parecido com isso aqui, ó. Nós temos... Falhou aqui. Aí, opa, passei demais. Aí, isso. Olha que interessante, essa porta aqui dourada, que foi reconstruída por Suleimã e fechada com os muros, na verdade é esse desenho aqui de cima, né? James Fleming, ele caiu aqui embaixo e viu, e tirou uma foto do pedacinho daquela porta. Essa porta original, né, que James Fleming tirou essa foto, ela também já havia sido fechada. E aquelas rochas, ele tirou algumas amostras e ele conseguiu fazer uma datação desse material e correspondia à época de Jesus ou até antes. Ou seja, a profecia havia sido cumprida tanto em Ezequiel 9, quanto em Zacarias 9, quanto em Ezequiel 43 e 44. Ou seja, o Mashiach passou por aquela porta e imediatamente, depois da destruição do templo, ela foi fechada e nunca mais foi aberta. E o que eu acho mais interessante disso tudo é que quando Suleimã quis fechar a porta, ele estava na realidade cumprindo a profecia de que essa porta não seria mais aberta. Aqui em Ezequiel, quando Deus, o Eterno, diz que entrou por ela o Messias, por isso estará fechada. E ela continua fechada até hoje. Na verdade, Suleimã contribuiu para a profecia do Eterno. Ele manteve aquela porta fechada e ninguém mais pode passar por ali. Ao invés de prejudicar, ele ajudou. Agora, saber de tudo isso é importante, mas, na minha opinião, o mais importante não necessariamente seja o templo não existe mais. Eu acho que na última vez que eu estive aqui, eu comentei com vocês de que há um grupo ultra-ortodoxo de direita em Jerusalém, que eles já construíram, eu acredito a essa altura do campeonato, praticamente todos os móveis do templo, e eles querem de todo jeito reconstruir o templo. Eles querem reconstruir, eles acreditam que a reconstrução do templo vai acontecer. Eles inclusive já estão iniciando, isso já tem alguns anos, sacrifícios ao redor do templo. Ora, Deus não autorizou o sacrifício. Depois que o templo foi destruído, o véu foi rasgado de alto a baixo, não existe mais sacrifícios, mas eles insistem em fazer. Ora, que coisa, né? O Messias veio, o nosso Messias acabou com o sistema sacrificial, porque ele é a oferta perfeita pelos nossos pecados, e parece que a comunidade, a população, o povo de Israel ainda não tem aceitado. E isso é uma situação difícil e triste, porque quando nós lemos uma profecia como essa, quando nós utilizamos contextos históricos, geográficos, culturais, tudo se encaixa, as coisas se encaixam. Eu acredito que para um judeu daquela época, você fazer a relação entre Zacarias 9, Ezequiel 43, 44 e Lucas 19, até porque
não tinha sido nem escrito, né, os escritos do Novo Testamento, fazia essa correlação. Mas nós que estamos hoje em 2018, a gente tem toda essa história à nossa disposição como se fosse um panorama. E isso, às vezes, por um lado, ao invés de reforçar a nossa fé, né, por outro lado, cria situações, né, em que a nossa fé fica enfraquecida. E eu não acredito que existe a necessidade de construção de outro templo. Deus não ordenou que fosse construído. O que nós estamos aguardando é a volta do Mashiach. E o mais importante de tudo isso, não necessariamente é o templo físico, mas é nós. O Mashiach quer habitar em nós. Lembra que Deus disse, eu não habito em templo feito por mãos humanas? Esse é um templo que foi feito por mãos humanas. Mas o mais importante de tudo isso é que quando nós lemos Apocalipse, que Yeshua diz, eis que estou à porta e bato. Na verdade, ele não está mais na porta oriental, porque ele já passou pela porta oriental. Mas quando ele diz que está à porta e bate, é a porta do nosso coração. E eu achei muito interessante que o pastor José disse aqui com relação a praticar. Não é necessário apenas conhecer, é necessário que sejamos praticantes. E quando nós praticamos a palavra, quando nós praticamos a lei, quando nós praticamos a Torá, nós damos autorização para que Yeshua entre pela porta do nosso coração e habite em nós. Isso é que é o mais importante. Para que a gente possa fazer o nosso trabalho, para que a gente possa resplandecer aquilo que Deus nos confiou. A mensagem, a informação, o estudo, a Torá. De fato, às vezes é difícil. Às vezes o mundo, né, a gente vê muitas coisas e às vezes o nosso testemunho como judeus, como descendentes de judeus, como simpatizantes do judaísmo, às vezes a gente tem, né, Francisco, um desvio aqui, outro desvio ali, mas que Deus possa verdadeiramente fazer parte da nossa vida e que Ele entre na nossa vida e não apenas entrar num templo físico que já não existe mais. O que nós precisamos de fato é que, de fato, o sol de Cristo brilhe em nós. É necessário que nós, como guardadores da Torá, como observadores da Torá, como crentes e servos de Yeshua, nós possamos brilhar aquilo que Ele nos confiou. Conhecer a Torá, saber a Torá, na minha opinião, é pouco. Nosso modo de vida, nosso estilo de vida, as nossas atitudes devem refletir aquilo que nós pregamos. Que a gente possa seguir nesse caminho. Eu sei que o Francisco, junto com essa congregação, tem seguido nesse caminho. Que a gente possa continuar firmes e que Yeshua volte em breve, nos leve. Não necessariamente estaremos ou seremos os primeiros a ressuscitar, mas estaremos aqui no Ocidente felizes por serem ressuscitados, eu acredito. Que o Eterno nos abençoe. Um Shabbat Shalom a todos. Um grande abraço. Muito obrigado, Francisco, mais uma vez. Deus seja louvado, que o Eterno seja louvado. Amém.